Olá, meus amores, vamos fazer a correção da última atividade sobre fração. Hoje são 17/11/2020. E só para lembrar, o nosso último assunto foi sobre tipos de fração. Aí, antes de fazer a correção aqui, a gente vai lembrar, os tipos de fração. Se numa fração eu tiver o numerador menor que o denominador, nós temos um tipo de fração própria. O numerador menor que o denominador. Se por um acaso nós tivermos uma fração cujo numerador seja maior que o denominador, nós temos duas situações aí. Se esse numerador for um múltiplo do denominador, nós temos a fração aparente. Como é que a gente sabe se é múltiplo? A gente divide o numerador pelo denominador. Se der uma divisão exata, é porque é múltiplo. Nesse caso aqui, o número de cima, o numerador, é maior do que o número de baixo. Então, ela é imprópria. Agora, ela é uma imprópria ou uma imprópria aparente. Nesse caso aqui, 8 dividido por 5 dá 1 e sobra 3. Então, não é uma divisão exata. Então, nós temos aqui uma fração imprópria. Se por acaso eu tiver, deixa eu ver aqui, 24 como numerador e 6 como denominador, eu tenho uma fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador, mas quando eu efetuo a divisão, 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 6, 24, para 24 nada. Então, deu uma divisão exata. Então, isso quer dizer que 24 é múltiplo de quem? De 6. Então, nesse caso aqui, nós temos uma fração imprópria aparente. Em alguns livros, vocês vão encontrar apenas o termo aparente, mas ela é imprópria aparente. Então, vamos para a correção da primeira questão. No exercício de vocês, pedia, né? Classifique as frações abaixo, imprópria, imprópria aparente e imprópria não aparente. Então, a imprópria não aparente, eu vou tratar simplesmente como imprópria, certo? Então, vamos lá. Na letra A, nós temos 3/5. O 3 é o numerador, menor do que o denominador. Então, o que é que nós temos aqui? Uma fração própria. Na letra B, nós temos 7/3. O numerador é maior que o denominador. Aí, a gente vai fazer aquela conta. Será que esse numerador, ele é múltiplo de 3? Se eu dividir 7 dividido por 3, vai dar o quê? 2. 2 vezes 3, 6 para 7, 1. Então, sobre o resto, não deu uma divisão exata, né? Então, nós temos aqui uma fração imprópria, não aparente. Eu nem vou usar o termo não aparente, a gente vai usar só imprópria, e quando ela for aparente, a gente utiliza, quando for imprópria aparente, a gente utiliza aparente. Na letra C, nós temos 18/6. Então, novamente, o numerador é maior que o denominador. Aí, nós temos que verificar 18, ou coloquei aqui 16, 18 dividido por 6, que dá o quê? 3. 3 vezes 6, 18, para 18 nada. Olha, deu uma divisão exata. Então, quer dizer que 18 é múltiplo de 6. Então, aqui nós temos uma fração imprópria aparente. Na letra D, nós temos 15/5. Então, numerador maior, a gente vai verificar. 15 dividido por 5, que dá 3. 3 vezes 5, 15, para 15 nada. Então, aqui nós temos, novamente, uma fração imprópria aparente. Na letra E, nós temos 8/5. Então, novamente, o numerador maior que o denominador. Aqui a gente já tá vendo, né, que não dá uma divisão exata. Quando a gente divide 8 por 5, dá 1. 1 vezes 5, 5 para 8, 3. Sobrou o resto. Então, ela é uma fração imprópria não aparente, que a gente está tratando aqui apenas como imprópria. Na letra F, nós temos a fração 4/6. O numerador é menor que o denominador.
Então, nesse caso aqui, nós temos uma fração própria, certo? Essa foi a primeira questão. Indo para a segunda questão, já para eu passar a página aqui rapidinho, nós temos aqui, ó, para vocês colocarem verdadeiro ou falso. Analise as afirmativas abaixo, verificando quais são verdadeiras com F, ou falso, ou com V, ou falsas com a letra F. Ó, verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. O que é que nós temos na letra A? Em toda fração, o numerador é maior que o denominador. Isso acontece? Não, a gente acabou de ver na primeira questão. Então, na letra A, nós temos, ó, uma questão, uma afirmativa falsa. A fração pode ter tanto o numerador maior como o denominador maior. E aí, a gente classifica naqueles tipos, própria, imprópria e aparente. Na letra B, toda fração imprópria é aparente. Não. A fração só é aparente, falso também. A fração só é aparente quando o numerador é múltiplo do denominador. Só nesse caso. Na letra C, todo número natural pode ser representado por uma fração de denominador igual a 1. Essa daqui a gente vai ficar atenta. A gente vai considerar verdadeiro. Agora, lembrando que não existe frações com numerador zero, né? Mas, assim, os livros tratam muito da questão do denominador zero, que não existe. E o numerador zero também. Mas aí a gente considera, ó, o número 1, eu posso representar o número natural 1 com o denominador 1. O número 2, eu posso considerar com o denominador 1. O número 3, eu posso considerar com o denominador 1. Então, letra C, verdadeira. Na letra D, nós temos... As frações impróprias, aparentes, representam sempre números naturais. Quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente. As frações impróprias, nós vimos na questão anterior, que são aquelas que a gente divide o numerador pelo denominador e dá uma divisão exata. Ora, se dá uma divisão exata, né? Eu vou estar obtendo um número natural, sim, como nos exemplos da questão anterior que nós fizemos aqui. Mas vamos lá. Então, as frações impróprias aparentes representam sempre números naturais? Verdadeiro. A letra E. Fração imprópria aparente é aquela cujo denominador é múltiplo do numerador. E aí, é uma questão falsa, porque o denominador, quem é o múltiplo, na verdade, é o numerador. O numerador, o de cima, que é sempre múltiplo do de baixo na fração aparente. Aqui foi uma pegadinha que dá para confundir. Então, nós temos a seguinte sequência. Letra A, falso. Letra B, verdadeiro. Letra C, letra A, falso, letra B, falso, letra C, verdadeiro, letra D, verdadeiro e letra E, falso.